Se eu chego pra alguém e começo a falar xerebecanto, repleple, charamanai, essas besteiras, como isso pode produzir fé? Isso não é palavra de Deus. Se não é palavra de Deus, não produz fé. Fala, meus hereges maravilhosos, tudo bem com vocês? Sempre a galera me pede aqui vídeo de teologia e hoje eu vim justamente fazer um vídeo de teologia, né? Esse é um assunto recorrente no meio teológico sobre o dom de línguas, né? Muita gente tem dúvida sobre o que é realmente o dom de línguas e se o modo com que a igreja faz o dom de línguas hoje é o modo verdadeiro. Atos capítulo 2, por exemplo, a pessoa está falando algo rabassubicandarabandarabantais, Agora, o que quer dizer isso? Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no canal. É muito importante a sua inscrição. Eu dependo muito que você se inscreva aqui no canal para a gente poder crescer essa comunidade aqui no YouTube, tá bom? E desde já eu agradeço demais por você estar aqui, tá? Sabe que a sua visualização é muito importante para o crescimento dessa comunidade chamada Boteco Teológico. Quais são as dúvidas que as pessoas mais têm, né, sobre a questão do dom de línguas, né? Eu tenho uma posição teológica de ceticismo, né? Eu não acredito nos dons da maneira com que eles são realizados na igreja evangélica atual. Vamos deixar isso aqui claro. É diferente de não acreditar mais na existência dos dons. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa e dizer que ele não vai exercer mais dom nenhum. Mas a maneira com que a igreja evangélica, principalmente a igreja pentecostal, exerce os dons, para mim não é correta. Não deixa isso claro. Para mim não é a maneira correta, porque a maioria das execuções são antibíblicas e Deus não vai de contrário à Bíblia. E na minha opinião, o dom de línguas ele se torna mais um rito de passagem do que um dom realmente necessário. Na igreja pentecostal, para comprovar que você tem o Espírito Santo, necessariamente você tem que falar em línguas. Dá glória. Por quantas pessoas ou você mesmo conhece que já passou por essa pressão de ter que falar em línguas para demonstrar espiritual, porque se você não fala em línguas, você está em pecado, tem algo de errado na sua vida, Deus não gosta de você, ou você não tem fé o suficiente. Na igreja existe essa pressão. Camarada que, principalmente na igreja pentecostal. Isso não é verdade. O dom de línguas ele não é evidência do Espírito Santo. Tá? O dom de línguas seria como um complemento, né, da missão que o dom de línguas exerceu no passado da igreja. O que temos hoje para ser o símbolo do Espírito Santo é o arrependimento e o convencimento da justiça e do juízo praticada pelo Espírito Santo em nós. O dom de línguas ele é citado nas Escrituras, primeiramente em Atos 2, né? Acho que se a gente for um pouco regredir aí pro Velho Testamento, em Joel também capítulo 2, tá? Em Atos 2 propriamente, Atos 10, Atos 19, e nos capítulos 11, 12, 13 e 14 de Corinto. Tá? Vou soltar aqui todos os capítulos bonitinhos, você pode pegar e fazer uma leitura das citações, onde há o dom de línguas nas Escrituras. Tá? Vamos lá. A primeira aparição, né, do dom de línguas ele em Atos 2. E qual o problema com Atos 2? É que as pessoas leem Atos 2 de maneira rápida. As pessoas não leem de maneira exegética. O que é exegese, Paulo? Exegese é a interpretação detalhada de um texto. Tá? As pessoas não observam a exegese de Atos 2. É você pegar o texto, analisar e interpretá-lo corretamente. Primeiro que as línguas faladas não eram repleple, charamanaias, xerebecanto, deregarabassubi, decanto, derai. Isso não é dom de línguas. Que, claro, qualquer papagaio pode fazer isso. Isso não é dom de línguas. Isso é idiotice. Isso é uma besteira feita pela igreja pentecostal. E eu vou deixar aqui o vídeo do curso que eu deixei aqui sobre a história da teologia pentecostal do início até os dias de hoje. Tem aqui 3 aulas, cada aula tem 1h30, tá? Vou deixar aqui gratuito no YouTube, você pode acessar aqui no card. Então o que acontece? As línguas citadas em Atos 2, elas não eram línguas, certo? Emboladas no fenômeno que a gente chama de glossolalia. O que é glossolalia? É um fenômeno psicológico, quando o indivíduo
ele começa a ter uma histeria ou uma síndrome de sinapses, ele começa a falar embolado, começa a falar coisas sem sentido e misturam palavras ou cria sons imitando palavras, isso num transe, sabe, hipnótico ou numa situação de medo, numa situação de euforia, seja por qualquer motivo, religioso ou não, geram o que a gente chama de glossolalia. Glossolalia não é o evento bíblico de Atos 2. O evento de Atos bíblicos é xenoglossia, quer dizer uma língua de outro povo. Xeno quer dizer outro povo e glossia quer dizer língua, ou seja, uma língua de outro povo. Então, o que acontece em Atos 2? Quando você decorre a partir do versículo 8 em diante, o Lucas, o escritor Lucas, ele é tão específico no seu texto que ele fala não só as línguas que estavam sendo ditas, como também o que estava sendo dito. E ele cita pessoas de 18 nacionalidades diferentes ali naquele lugar. O texto ele é tão específico, eu vou deixar o texto aqui, ele é tão específico que ele cita o seguinte, que as pessoas estavam falando nas suas próprias línguas e nas línguas uns dos outros. Na gênese do dom, já vê que não é um dom, raplapá, celebecanta, não sei o que, não é isso. As pessoas estavam falando nas suas próprias línguas e nas línguas uns dos outros, das 18 nacionalidades que estavam ali presentes. E o Lucas, ele ainda é tão educado, ele é tão rebruscado, ele é tão detalhista, que ele ainda fala que aquelas pessoas estavam falando das grandezas de Deus. Ou seja, o autor que escreveu o texto, ele sabia o que eles estavam falando, em quais línguas eles estavam falando e como aquilo estava acontecendo. O texto é muito específico. Quando a gente parte para Atos 19, por exemplo, Paulo impõe as mãos sobre um grupo de missionários que ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui no mérito do que é ou não o batismo, isso é coisa para outra aula. E ele impõe a mão sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas saem falando em línguas. E aquele acontecimento durou 3 anos, segundo o escrito de Paulo. Aquilo durou 3 anos. Aqueles homens evangelizaram pessoas de 3 nacionalidades diferentes. Não se fala de quais eram as nacionalidades daqueles homens, mas eles evangelizaram pessoas de outras nacionalidades. Ou seja, Paulo, quando impôs a mão sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de línguas e foram evangelizar. E a Bíblia ainda fala aqui o seguinte, muitas pessoas se converteram por causa do testemunho daqueles homens. Glória. Nos levando a entender o seguinte caso, que aquele acontecimento de dom de línguas ali era um dom de línguas evangelístico. Os caras estavam falando em outros idiomas. A Bíblia é muito clara quando fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se eu chego para alguém e começo a falar xerebecanto, repleple, charamanai, essas besteiras, como isso pode produzir fé? Isso não é palavra de Deus. Se não é palavra de Deus, não produz fé. A Bíblia é muito clara. Ou a gente leva a Bíblia em consideração absoluta em tudo, ou a gente não leva a Bíblia em consideração e vamos viver de achismo. Pula para 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala do dom de línguas, e ele fala o seguinte, que há muitos sons sem significado no mundo. No mundo está cheio de sons que ninguém sabe o que querem dizer. No entanto, Paulo faz a alusão de que serve a trombeta se não identificarmos o som dela, se ela estiver chamando o povo para a guerra. Vão todos morrer. Dando a interpretação metafórica de que todos os sons emitidos por Deus, eles têm um significado. Tanto que ele decorre dando vários exemplos de que, olha, nós só sabemos o tom de tal instrumento porque ele emite o X som. Logo, nós entendemos o que Paulo quer dizer, que é o seguinte, que o dom de línguas só pode ser entendido porque Deus quer que se faça ser entendido. Não há um som sem significado. Deus não produz nada aleatório. O próprio Paulo, nos últimos versículos do capítulo, ele fala, Deus é um Deus de ordem e decência. Paulo ainda fala o seguinte, olha, que quando se fala na igreja em línguas, que se fale 2 ou 3, e se não houver intérprete, que se cale e vá falar no seu canto. Por quê?
A partir do momento que eu estou pregando, por exemplo, para gregos e começo a falar hebraico, o grego não vai me entender, não vai haver edificação. E Paulo fala que a principal função é a edificação da igreja. Ela supera até a edificação pessoal, que também é um dos sistemas que qual o dom de línguas ele abrange, a edificação pessoal. Mas acima da edificação pessoal é a edificação coletiva da igreja. Logo, se alguém fala em línguas na igreja e não tem intérprete, não tem alguém que traduz o que está sendo dito, essa pessoa deveria calar a boca, como Paulo recomenda. Porque se não é edificação coletiva, não tem por que você estar no meio da igreja falando em outras línguas. E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma relativa de condoconga. Deus, o apóstolo Paulo ainda fala que aquele que fala em línguas fala algo misterioso, fala em mistério, porque realmente é muito misterioso. Se alguém chega pra gente e fala em russo, e eu não sei nenhuma palavra do russo, não entendo nenhuma coisa do dialeto do russo, né, das letras, eu não vou conseguir entender aquilo ali. Então, aquele que fala em língua fala algo misterioso. Então a língua ela vai ser estranha pra mim, ela vai ser estrangeira pra mim, ela não vai ter função. Vocês têm que entender o seguinte, que quando Jesus ele seleciona 12 apóstolos, ele selecionou a maioria deles, eram pescadores, eram agricultores, eram pessoas simples, pessoas de baixo conhecimento acadêmico. Muitos deles só sabiam falar hebraico e alguns sabiam falar hebraico e aramaico. Então, vocês têm a noção de como é difícil você pegar 12 pessoas que têm um único idioma e soltar eles no mundo e mandar eles evangelizarem dos 4 cantos do planeta Terra? É muito complicado. Por isso que a promessa de que o Espírito Santo desceria e as pessoas falariam em outras línguas é justamente com um cunho evangelizatório. As pessoas estavam sendo movidas para serem evangelizadas. E não faria sentido o camarada chegar, por exemplo, para um asiático e falar Xeremenés raplaplaias. Não faz sentido. Não faz sentido algum esse tipo de coisa. Logo, o que vemos sendo manifestado no meio pentecostal não é um dom de línguas. O dom de línguas bíblico é a habilidade de falar em um novo idioma humano, entendível, e que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ainda deixa claro o seguinte, que pelo menos quem fala tem que entender o que está falando. Senão aquilo não vai produzir edificação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha camarada, se você diz que fala em língua, você tem que entender o que você está dizendo. Se você não consegue interpretar, fica cala a boca. É basicamente isso. O que o apóstolo Paulo está deixando claro é que se você não produz edificação nem para você mesmo, aquilo ali não é Deus, aquilo ali não parte de Deus, aquilo ali não parte do Espírito Santo, aquilo ali não é real. Aquilo é uma coisa criada na sua própria cabeça. Vamos deixar isso aqui claro. Falo com vocês porque eu já fui um desses, eu já fui pentecostal, eu já falei em línguas. Eu já disse que falava, que revelava, que profetizava, que etc, etc. E quando eu fui ler a Bíblia, esse falso fogo acabou. Então, quando a gente tem a noção do que é realmente o dom de línguas, a gente para com isso. A gente para com esse tipo de palhaçada, porque a gente entende que isso é pura palhaçada, é um puro fingimento pentecostal. As pessoas fingem. Ela gosta do show. O famoso pão e circo. Não acreditem em qualquer coisa. Não acreditem nesses caras que dizem, que falam, que revelam, que não sei o que, que parará. Esses caras são todos mentirosos. Falo porque já fui um deles. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Vou deixar uma super dica aqui para quem quer fazer uma renda extra aqui no final do vídeo. Tá? Acessem o primeiro link da descrição. Tá bom? E desde já se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Desse formato de falar de teologia de maneira mais séria e tal. Vou colocar alguns memes aqui na edição. Vou, tá? Porque eu não consigo ser sério 24 horas, tá? Eu sou um cara engraçado, eu sou um cara dinâmico. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu mostrei para um amigo meu quanto eu faturava na internet usando só meu celular, meu Wi-Fi, meu 4G. E ele ficou impressionado. Prazer, eu sou o Vini, trabalho com internet há 5 anos e eu criei um treinamento monstro para você que gosta de internet, mas só sabe usar o celular para
ver séries na Netflix, YouTube e redes sociais. Você sabia que você pode transformar a sua internet em uma máquina de ganhar dinheiro? Arrasta aqui pra cima e vem aprender comigo.